O Egito foi uma das maiores civilizações ocidentais, com milênios de existência e um legado que nos influencia até os dias de hoje, com sua cultura, história e, em especial, sua arte. Por ser um povo politeísta, eles acreditavam na existência de deuses que interferiam em suas vidas, inclusive na vida após a morte, na qual julgavam ser mais importante do que a vida terrena. Portanto, se apoiavam na imagem de um faraó, que seria como um deus na terra, representando os humanos perante aos deuses, e esses perante aos humanos. Portanto, quando um humano morria, ele começaria uma espécie de viagem pós-morte, onde suas ações seriam julgadas, resultando no fim de sua existência ou a conquista de sua imortalidade. Porém, antes do julgamento acontecer, havia uma etapa de preparação. Um dos processos mais famosos, mas utilizado por poucos, era o embalsamento, mas conhecido por mumificação, em que os órgãos do cadáver eram removidos por um buraco feito em sua nuca e colocados em um pote, com exceção do coração, pois os egípcios tinham a crença de que as emoções residiam nele, então estas deveriam acompanhar o falecido em sua travessia. Após a remoção, desidratavam o corpo e o deixavam em repouso por cerca de 2 meses. Em seguida, o preenchiam com serragem e ervas aromáticas, enfaixando-o com ataduras de linho branco. Após a conclusão, colocavam o corpo em uma laude, uma espécie de sarcófago, e encaminhavam-o para as pirâmides. Embora fosse um processo caro, estima-se que haja mais de 100 pirâmides no Egito, destinadas aos faraós e sacerdotes. Eram arquitetadas em pedra, que pesavam cerca de 20 toneladas e tinham perto de 10 metros de largura. Demoravam por volta de 20 anos para serem construídas e contavam com mais de 30.000 trabalhadores, revezados a cada 3 meses. Grande parte deles operavam na corte, transporte e lapidação dessas pedras, e os demais ocupavam outros cargos, como arquitetos, médicos, pedreiros, levando em conta que seu pagamento era em alimentos. Uma curiosidade desse período é o fato desse povo pintarem os olhos. Além da crença de que os deuses Horus e Ra os protegeriam de infecções, a maquiagem era utilizada como forma de proteção, tanto do sol quanto de doenças oculares. Por vezes era usada como adorno, medicamento e inclusive como forma de pagamento, visto que não existiam sistemas monetários na época. Outro aspecto interessante nas pirâmides são os seus detalhes. Objetos falecidos, escrituras e pinturas preenchiam o túmulo. Uma famosa técnica de arte, também encontrada em pirâmides, é o baixo relevo. Ele era realizado de duas formas: o baixo relevo normal, em que o fundo ao redor das figuras era escavado, e o baixo relevo de profundidade, em que as figuras eram cercadas por um contorno firme, criando sulcos maiores e tornando possível um jogo de luz e sombra. A maioria destes eram pintados, e com a intenção de passar a essência do que fosse tratado, valiam-se de alguns padrões. A paleta de cores variadas, em que os tons de vermelho eram destinados às mulheres e os tons de ocre aos homens, a postura e a posição das figuras, em que as dimensões variavam de acordo com a hierarquia. As maiores imagens eram de deuses e faraós, que carregavam expressões serenas e não demonstravam emoções, representando o ideal de imortalidade, ao passo que as menores dimensões cabiam aos cidadãos comuns, que traziam consigo um semblante neutro, e o simbolismo, como a cruzanque, o elemento da vida, que sempre era carregada pelo faraó. A vida era representada nessas obras de arte e serviam como forma de relembrar o finado de seu passado, assim reencarnadas outra vez. Contudo, para conquistar sua reencarnação, a alma deste passaria por uma provação. Segundo a tradição egípcia, o deus Anubis guiava os mortos ao tribunal de Osíris. Osíris presidia o julgamento, em que o coração do indivíduo era posto em um lado de uma balança, enquanto no outro estaria uma pena de avestruz, conhecida como a pena da verdade e justiça. Todas as atitudes, índoles e valores eram pesados. Caso o coração fosse mais leve do que a pena, significaria que o sujeito se tornou íntegro e absolvido e teria o direito da vida eterna.
Caso o coração fosse mais pesado, Amit, um monstro similar a uma quimera, devoraria o órgão e sua alma se perderia, acabando com sua existência.